e se organizam de maneira extraordinária. É fantástico a forma como eles se organizam. E aí, o que a gente tem? Esses grupos sociais, diante desse sistema de valorização da terra, antes de se organizarem, eles ocupam as piores terras, as que não interessam num determinado momento da expansão urbana. E aí, o que a gente tem, isso que eu falei aqui, ó, a periferia, né, os enclaves fortificados. Só para a gente ter uma ideia, isso aqui tem que ser atualizado com censo recente, mas foi um trabalho que foi feito por uma aluna em relação ao censo de 2000. Então aqui a gente tem em cor mais escura, onde está localizada a população de pior poder aquisitivo em São José, ou estava em 2000. Tá? Então se a gente observar aqui a área central da cidade, aqui é a Dutra, tá? Nós estamos aqui, mais ou menos aqui. E aqui é a Zona Norte e, claro, Zona Leste. Então, o que a gente tem aqui, a zona Norte da cidade e a Zona Leste, que é isso tudo aqui, são as áreas que concentram a população com menor poder aquisitivo em São José. Consequentemente, são as áreas que possuem também as piores infraestruturas. Acesso à água, esgoto, serviços públicos, escola, hospital, tudo de pior também está nesse setor da cidade. Ora, as áreas mais claras são as áreas de melhor poder aquisitivo, consequentemente, também de melhores serviços. Tá? E aí, o que a gente observa em São José é que a cidade ela é visivelmente segregada. Isso aqui só com um dadozinho de 2000. Pô, professora, mas já tem 12 anos isso? Mas não mudou muito não, vocês podem ter certeza disso, tá? A situação não se alterou muito não. Apesar dessas políticas assistencialistas do governo federal, tipo Bolsa Família, por exemplo, tá? Mas a situação não mudou muito não. Aí, muito bem, na periferia, né, a gente tem a localização específica de concentração privilegiadas de quantidade e qualidade de serviços, apesar da cobertura de infraestrutura ter a tendência de abranger a maioria dos territórios urbanos, inclusive as periferias mais pobres, define quem e onde ficam os indivíduos excluídos e os incluídos da cidade moderna. E aí, claro, a periferia vai se povoando num ritmo absurdamente intenso. Por quê? Porque o poder público não assume para si uma política, por exemplo, de habitacional. O que significa uma política habitacional? Significa realmente dar incentivo para que aquelas pessoas que não podem, elas possam ter acesso à moradia, que é o básico do básico, né? Associado a isso todos os outros serviços. E aí que a gente tem também crescimento da cidade informal, várias favelas e cortiços aumentando na cidade, porque as pessoas não têm para onde ir, elas vão para qualquer lugar, né? Uma terminologia foi proposta em função dessa cidade desorganizada, que está totalmente fora do mercado de terras, e a cidade legal. Então a professora Maricato, ela cunhou esses dois termos, cidade ilegal e a cidade legal, ou a cidade real e a irreal. A cidade real, ou melhor, a cidade real e a cidade legal. A cidade real é essa cidade que a gente convive, a cidade dessas diferenças sociais absurdas. E a cidade legal é aquela cidade que tem os serviços, que paga os impostos, etc, etc, etc. Tá? E aí a lógica do mercado de terra define a ocupação do espaço, ou seja, as pessoas são providas por direitos diferentes ao acesso à qualidade ambiental em função da capacidade social, o que ocasiona uma desigualdade social. Então, por exemplo, esse tipo de situação aqui, como é o Alphaville lá de Barueri, que foi o primeiro Alphaville, né, criou toda essa ideologia do condomínio fechado. Você está lá, você imagina, né? Beleza, aqui eu estou garantido, não, aqui fora eu não quero nada. Parece até a África do Sul, né? A África do Sul tem muito disso. Vi um trabalho ano passado no congresso, um rapaz falando dos condomínios fechados de Joanesburgo, é uma coisa absurda.
Se a gente tá vendo esse murinho nosso aqui, o muro deles é uma coisa assim de 10, sabe? Você olha, parece que tem 10 metros no muro de altura. Né? E é engraçado que os trabalhadores, os negros, eles ficam do lado de fora. 8 horas da manhã eles chegam nesses loteamentos e ficam do lado de fora. Então eles são jardineiros, faxineiros, etc., esperando o morador de dentro. Falar, estou precisando de um jardineiro aí. Você, vem comigo. Todos negros, miseráveis. A imagem é muito forte. Bom, a gente não tem isso ainda no Brasil, não tem isso no Brasil. Em caso de São José dos Campos, por exemplo, aqui, se vocês conseguirem ver, essa parte mais branquinha aqui, são os nossos enclaves, os nossos condomínios fechados. Se observarem aqui a Zona Oeste, aqui está o Aquários, aqui é a Upa Nova, onde é a maior concentração de condomínios fechados da cidade. Aqui é o Upa Nova especial e aqui o Aquários. E é claro, sempre vendendo essa ideia de qualidade de vida associada a esses condomínios. Tá? Um grande absurdo que vem com esse modismo do condomínio fechado é também o cercamento do espaço público, como aconteceu no caso do Apolo, que colocou, os moradores se uniram e colocaram as grades sem autorização do poder público. Né? E aí, não pode. O Apolo, vocês sabem onde fica o Apolo? O Apolo ali na beirada da 9 de julho, logo no início da 9 de julho. Ali é 9 de julho, não, desculpe, da São João. Ele perto ali da igreja Sagrada Família. Ele é fechado, mas ele não é fechado, hein? Aquilo lá é só para a inglês ver. Porque como eles não tiveram autorização do poder público para fechar definitivamente, eles não podem impedir ninguém de entrar e sair. Nossa, eu dou uma puta volta para não dê mais. Eu já fiz isso várias vezes, você sabe? Eu entro, paro com o carro, você não é obrigado a mostrar o seu RG. Mas dependendo do guarda, eu fui semana passada lá. Eles não podem pedir o RG. Não me deixou entrar sem apresentar o RG. Eu falei para ele, o senhor não pode fazer Ele não pode fazer isso, ele não pode mesmo, não pode. Eu já entrei várias vezes, eu entro e não estou aí. Eu entro, faço a volta ali e saio. Porque ali é espaço público, não pode fechar espaço público. Não pode, proibido. Tá? Esses absurdos acontecem, as pessoas acham. Por que não pode fechar o espaço público? Você está tirando do cidadão um direito básico da Constituição. O direito de ir e vir. Exatamente. Aí a gente falou para chegar no objeto final da fala, que é o Pinheirinho. Né? Bom, como é que o Pinheirinho, então, se encaixa nessa discussão toda que a gente está levando de segregação social? Na realidade, o Pinheirinho é apenas o resultado da ausência de uma política pública inclusiva. Né? Ou seja, o poder público que trata a população de baixo poder aquisitivo da forma como tem sido tratado nos últimos tempos, é claro, o Pinheirinho é apenas uma consequência. Então, a gente tem que olhar para o Pinheirinho tentando entender o porquê do surgimento e não... eu fiquei muito interessante, depois vou falar muito da experiência do Gustavo, mas na época, quando o Pinheirinho se estruturou em 2004, os comentários, de maneira geral, que vieram à tona, é assim, nossa, isso de moradores próximos, né? Mas eu pago luz e o cara tá lá fazendo gato. Que absurdo, tem que entrar lá e matar todo mundo. Aí você fica, nossa, que exagero, né? Só porque o cara não paga a luz, ele vai matar o cara. Não, imagina, água, também, eu tô pagando e o cara tá lá roubando. Tá roubando. Bom, ok. A maneira como as coisas foram colocadas, a sensação que se tinha em relação ao Pinheirinho, todo mundo lá é marginal, né? Um monte de traficante, como foi falado, isso depois do processo de desocupação. Mas na realidade, que situação foi essa, né? E mais, né? Então, o que alguns autores comentam, isso aqui já é coisa do nosso trabalho, em São José, da mesma forma que acontece em outras cidades, a gente tem duas cidades. A cidade legal, né? E a cidade composta por loteamentos regularizados, atendida pelo poder público, servida por equipamentos urbanos e serviços, e a cidade real,
constituída por loteamentos irregulares, clandestinos, favelas e outras formas de habitação. Tem isso, tem sim, muito fortemente, inclusive. Esse atual estágio de exclusão social, ou seja, e segregação, né, ele é um reflexo marcado primeiro pelo regime autoritário do desenvolvimentismo. O que significa isso? Significa que o que importa é crescer. Não quero saber mais nada, eu quero que meu município seja o mais rico do país. Mas acontece que a arrecadação de impostos não significa ausência de problemas sociais. Quando você mede, vocês devem saber disso muito bem, por que o PIB, aliás, a renda per capita de um município, de um estado, de um país, não é parâmetro de desenvolvimento econômico? Você, né? Todo mundo diz assim, bom, a renda per capita do Brasil é de 8 mil dólares. Bom, a renda per capita do Kuwait é de 20 mil dólares. Renda per capita não é parâmetro para você medir grau de desenvolvimento de um país, estado, município. Porque o que você faz é você pega o PIB e você divide pelo número de habitantes daquele local. E aí, se você tem um país como o Kuwait, que é um grande produtor de petróleo, quanto que o Kuwait arrecada com petróleo? Uma fortuna. Mas, para onde vai essa fortuna? Para a mão dos sheiks, que são os donos do país. Não vai para a população pobre que mora no Kuwait. Né? E aí, a mesma coisa para São José. Você pega o PIB de São José, ou a renda per capita de São José, a renda é elevadérrima. Mas isso não é reflexo das condições sociais que a gente tem aqui no nosso município. Tá? E aí crescer é a coisa mais importante, desenvolver economicamente é a coisa mais importante para o município. O pinheirinho, ele acontece, ele ocorre, a gente chama de ocupação. Qual a diferença de ocupação para invasão? Por que a gente não pode falar em invasão? Foi uma invasão. Porque você invade alguma coisa que está ocupada. Então, por exemplo, houve uma invasão no prédio, sei lá, da reitoria de tal universidade. Invasão. As pessoas elas foram lá e invadiram o local que estava lá, ocupado, funcionando normalmente. Ocupação é você ter um local que está desocupado e as pessoas vão lá e ocupam aquela área. Parece que não é diferente, que parece que não é a mesma coisa, mas não é diferente sim. Tá? Então, o pinheirinho é considerado uma ocupação e não uma invasão. Tá? A terra estava lá dando sopa e eles foram lá e ocuparam de maneira ordeira. E ele é o resultado dos déficits habitacionais que existem na cidade, no município de São José, déficits esses da população de baixo poder aquisitivo. Esse processo de crescimento que a gente teve na cidade foi acompanhado de uma grande dívida social urbana, né? E essa dívida social deixou de fora a população de menor poder aquisitivo. Qual é o histórico que a gente tem do Pinheirinho? Bom, em 2004 começa, já vou mostrar para vocês a figura, começa a ocupação. Essa ocupação, ela se deu por causa do movimento social, um movimento social organizado, foi lá, reconheceu aquela gleba como uma gleba potencial para ser desapropriada pelo poder público, porque ela devia uma fortuna em IPTU aos cofres públicos e, de acordo com o Estatuto da Cidade, áreas devedoras elas podem ser desapropriadas pelo poder público para promover política social. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram, de uma certa forma, pressionar o poder público a tomar uma decisão. Nós queremos morar e nós não temos onde morar. Pelo amor de Deus, resolve o nosso problema. Ocuparam a área. Quando eles fizeram essa ocupação, eram aproximadamente 300 famílias, né? O terreno, uma área de 57 alqueires, ou seja, 1,3 milhões de metros quadrados, uma área gigantesca. A área essa que pertencia, que havia sido abandonada há 30 anos, tá? Sem cumprir qualquer função social.
Ou seja, de acordo com o que eu tinha comentado com vocês, a Constituição, artigo 182, fala que a terra tem que cumprir a sua função social. Ou seja, ela tem que estar inserida no contexto social da cidade. Senão, o poder público pode sim e deve desapropriá-la para implantar alguma política social.